A gente parou no 2. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Farei a conta para o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo. É para comer a carne como? Aí começa. Aqui começa a extraordinariedade de Deus. Carne assada, irmão. Cá para nós. Aqui para nós. O que é carne assada no fogo? Tenha vergonha não, fala, é churrasco. Quando a gente acende uma fogueirinha que bota a carne lá para pegar fogo, para assar, e joga na grelha, vira e volta. É Deus dizendo: Moisés, para começar a mostrar que eu estou escrevendo uma nova história, chame Arão, chame Miriam, tem mais, chame o vizinho, chame a vizinha, compre aquela coca de 5 litros, Paulo. E olha, ele obrigou. Vamos ler o texto. Deus obrigou. Não é para cá cozinhar não. Olha lá, ó. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmo, com ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés assado. É para Faraó olhar e dizer: não estou acreditando. Esse cheiro de churrasco é do arraial dos crentes, eu não estou acreditando. É para consumir. Não, você não está pegando não. Tem gente que é difícil de pegar palavras proféticas, palavras reveladas. Eu não estou interessado em saber o cenário que você está vivendo. Eu estou interessado em saber o que Deus está falando ao seu respeito. E se Deus está falando que já é para você viver o que Ele tem para você viver, há um tempo atrás, vou falar porque estou vivendo isso hoje. Há um tempo atrás, eu sentado no sofá, depois pergunte a Jennifer, eu sentado no sofá, olhando para a televisão, comecei. Aí Jennifer, o que é isso? Eu disse: bote o cinto. Pensa em uma prova, meu pastor. Pensa em uma prova, eu recebendo ajuda de todos os lados, mas eu estava sentado no sofá quando eu me lembrei desse texto, e eu estava assim. E Jennifer sorrindo. Eu me lembrei de Sara quando sorriu para Abraão. Eu disse: bote o cinto. Ela, por quê? Eu falei: porque a prova é grande, mas o Deus que eu sirvo é maior que é. Um dia eu vou sentar no meu carro e vou dizer: valeu a pena ser fiel, valeu a pena servir a Deus, valeu a pena. Não se preocupe. Olha para cá. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Põe pra gente ali, Léo, rapidinho. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49. Olha o que Deus faz com o gigante que se levanta contra você. Olha como Deus entra na guerra por mim e por você. 1 Samuel 17, 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. Olha a curiosidade do
texto agora. E a pedra se lhe cravou na testa. Olha a curiosidade. E caiu sobre o seu rosto em... Segure aí, porque a física não sabe explicar isso. Segundo a lei da física, se Davi girou a funda e lançou, era para o impacto o gigante ir para trás. E como é que cai com o rosto sobre a terra? É Deus atrás do gigante que se levantou contra Davi. Eu estou só esperando você tomar uma atitude, Davi, porque a minha tapa já é certa na face do gigante. Sai da frente dele, sai da frente dela. Deus está esperando uma atitude. Manda a física explicar isso aí. Para nós hoje é um paddock. Para Davi era aquela, girou e lançou. Aí bate na testa, o cara cai para frente. Explica isso, não explica. Explica Albert Einstein, Newton. Não tem como, mas eu explico, mesmo sem ser físico. O meu Deus estava atrás de Golias, com a mão forte, dizendo: vai, Davi, gira essa funda. Gira essa funda, meu filho, que quando essa pedra vir, lança ele lá para cá. Queridos, uma pedrinha derrubar um cara de quase 3 metros, cheio de escudo, lança. Mas a mão de Deus, gente, joga por terra qualquer gigante. Israel está dentro do Egito, capítulo 12. Deus disse: ei, nada de cozinhar essa carne aí, viu? Para assar. Parece que eu vejo, estou lá já. Eu já estou lá. Eu já estou lá com aquela tampinha, ó. E eu vou botar minha churrasqueira para o lado que o vento joga a fumaça para o arraial do egípcio. Que é para ele falar assim, ó. Oxe, é ele? Será? Estava comendo cebola até ontem, amassando barro, pedindo pepino e alho, e agora cheiro de carne assada é churrasco. Porque o meu Deus resolveu entrar na minha história, mudar o meu cenário, mudar o rumo da minha história. E sai da frente, Satanás. Porque quando Deus resolve pegar a caneta e começar a escrever história de crente, ele confunde a política, ele confunde juiz, ele confunde tribunal, ele confunde medicina. Foi ministrado pelo nosso pastor aqui, quando disseram para Jairo: Jairo, não incomode o mestre. Ele confundiu os nomes dizendo: Jairo, tenha fé, creia, acredita, Jairo. Ele confunde tudo. Seja crente, seja firme. Israel assa a carne, come, se alimenta, passa o sangue nos umbrais das portas. Naquela noite Deus passa, ou seja, o espírito do juízo passa. E quando tinha o sangue nas portas, ele pulava a casa que tinha o sangue, e a casa que não tinha entrava, e o primogênito morria. Por isso essa dedução que existe quando é o tempo da Páscoa, coelhinho da Páscoa. O que tem a ver coelho, meu irmão, com Páscoa? Páscoa é o livramento que Deus nos deu aquele povo, melhor dizendo, naquele dia. Que quando o espírito da morte ia passando, que tinha o sangue na porta, ele pulava. Que é o significado do nome Páscoa, é saltar, pular, passar sobre. Ele passava sobre. E por que tinha que passar o sangue nas portas? Porque em cada casa lá no Egito tinha o nome de um Deus. E Deus falou na Bíblia: eu vou mostrar aos deuses do Egito que só há um Deus. Como foi que ele venceu? Com o sangue dele. A morte daquele cordeiro, do cabrito, representando a morte de Cristo. Israel sai do Egito, olha que interessante.
Israel sai. Saiu, irmão? Saiu. Vamos ler o texto? Vamos ler. Capítulo 13. Capítulo 13, versículo 3. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís, que para eles, ou para nós, é o mês de abril. Saíram. Naquele mesmo dia que Deus falou, Deus arranca o povo do Egito, o povo sai. E olha a prova de que o povo saiu. Olha a prova. Ainda no 12, versículo 11. Depois que comeram, depois que passaram o sangue nos umbrais das portas, 12, 11 diz assim: então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também. O faraó quer ser abençoado, vai achando. Abençoai-me também. Cadê o texto? E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes de levedar-se, e as suas amassadeiras atadas, e as suas vestes sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios um vaso de prata, e vaso de ouro, e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Está achando que vai sair da prova com a mão na frente e a outra atrás? Está achando que esse tempo, essa fase de prova, de luta, de dificuldade, está achando que Deus vai tirar você dela com a mão na frente e a outra atrás? Quando o povo começou a sair, o povo começou a dizer: cadê aquela panela, senhora, de ouro que tinha aí? Está aqui, me dê aqui. E está lá o curioso na janela: e o senhor? Eu vi que você tem umas bandejas de prata, me dê aqui também. O outro gritou de lá: e tu vai dar? Você também me dê o seu também, me dê aqui os copos, os talheres, me dê o que você tem. Israel saiu do Egito indenizado. Crente que está numa prova, está passando por certas situações, está no aperto, está na dificuldade, mas Deus está dizendo: se for fiel, se manter fiel, quando eu tirar, vai vir indenizado, indenizada, porque Deus não despede ninguém de mãos. Israel sai carregando ouro, prata, ovelha, vaca e vai-se embora. Vida que serve. Só que, como Deus conhecia esse povo, Deus sabia da labuta desse povo, Deus conhecia o coração do povo, Deus precisava trabalhar no interior desse povo, para fazer deles um povo mais forte, para fazer deles um exemplo para as outras nações. E escute esse exemplo aqui que eu vou lhe dar. O propósito da prova, o propósito do vento, o propósito de tudo que nos advém, o propósito disso é que Deus quer ensinar alguém, e Ele nos usa como instrumento dele. Então para de questionar, de reclamar, de murmurar. Aceita, obedece, seja fiel, porque aquele que começou a boa obra, aleluia, Ele é fiel para completá-la. Deus não poderia pegar Israel de qualquer maneira e logo jogar na terra prometida. Tinha como? Tinha. E tem pessoas, irmão, que já era para estar desfrutando de certas promessas há tempo,
É muito sério o que eu estou te falando, como diz a nossa irmã Roberta. E é muito forte. Tem pessoas que já era para estar desfrutando de algumas coisas há muito tempo. Tem pessoas que estão vendo a promessa de longe, só estão namorando com ela, mas não conseguem ter acesso a ela. Tocar, viver, desfrutar. Primeiro porque Deus não tem prazer na alma do crente covarde. Crente que só sabe ser alegre quando as coisas vai bem. Crente que só é crente quando está tudo certinho. É muito fácil. Eu quero ser crente é quando o vento soprar ao contrário. Eu quero ser fiel é quando as portas se fechar, não tiver recurso de nenhuma área dessa terra, e eu só depender do céu. Aí eu preciso ser crente. Aí eu preciso mostrar para Deus, para o mundo espiritual, que eu não aceitei Jesus emocionalmente, que eu não mergulhei nas águas e nasci uma nova criatura emocionalmente, porque eu vi alguém indo. Eu fui porque eu entendi a obra do Calvário, e só há um caminho, uma verdade e a vida, que é Jesus. Está com a Bíblia aberta? Capítulo 13. Já estou encerrando. Capítulo 13, versículo 17. E aconteceu o quê? Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, porque estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Subiu como? Armado. É brincadeira. Subiu armado. Mas estava faltando as armaduras espirituais. Deus olhou para o povo que estava saindo do Egito e disse: Moisés, 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 segura aí. Na saidinha, segure nessa saída aí. Fala, Deus. Vá por lá. Como? Mas Deus. Senhor, é o seguinte. Se a gente está indo aqui para o shopping da Bahia, a gente pega a orla ou a gente pega a paralela. Por que o senhor está mandando a gente pegar se aeroporto? Pegar o CIA, pagar o pedágio, descer o viaduto, pegar para aquela BR zona. Por que, Deus? Se tem a orla aqui, tem a paralela aqui, por que o CIA aeroporto? Vá, Moisés, vá por mim. Vá por mim. Leve pelo caminho mais longe. Poderia ser pelo mais perto. Vá pelo mais longe. Por quê? Porque esse povo, quando vê a guerra, vai tremer e vai voltar para o Egito. Olhe para cá. Sabe por que tem muitas pessoas que não estão aqui caminhando comigo e com você, indo para Nova Canaã, e estão no Egito? Foi porque quando chegou aqui, que viu a guerra, que guerra é essa, pregador? Amar. Que guerra é essa, pregador? Perdoar. Quando você senta em um lugar que tem gente que muda até de cadeira, e a Bíblia diz: ame, perdoe, abençoe, vive em comunhão. Tem gente que não tem essa atitude, não tem essa coragem, aí volta para o Egito, não é crente de guerra. Eu não. Ai, o irmão pisou no meu pé. Jesus, peça perdão a ele, porque você botou o pé debaixo dele lá. Peça. Mas Jesus, meu filho, vai ler o texto, está escrito: quando alguém me chamar para caminhar uma milha, vá 2.
Se ele pedir a túnica, dê a capa inteira, mas faça. Se ele ferir uma face, dê a outra, porque fazendo assim cumprirá o que está escrito. Querido, o que tem de gente que não tem coragem. Tem gente que pensa que coragem resume-se a desaforo. Tem gente que pensa que coragem resume-se a porte físico. Se o diabo, olha pra cá, se o diabo olhar para um lutador de MMA de agronóstico, se o diabo olhar para um lutador de MMA, e o diabo olhar, bota ele no ringue comigo, é Deus que não deixa, que o diabo acaba com aquele lutador. Pode pegar o soldado mais treinado do BOPE, fuzileiro naval, do exército que for, o mais treinado, bote para lutar contra um cara endemoniado. O endemoniado acaba com qualquer um. Mas pegue um irmãozinho ou uma irmãzinha que sabe a importância disso aqui, dentro de casa, no seu quarto, que sabe a importância de joelho dobrado. O diabo vai olhar e vai dizer: me dê quem for, só não traga aquele crente, só não traga aquela crente. As nossas lutas, já foi ensinado pelo nosso pastor, as nossas lutas, as nossas guerras, a gente não vence com desaforo, a gente não vence desaforando as pessoas, indo atrás, batendo na porta. Sai aí! Sai o quê? Sai o que está na tua vida. A gente vence de joelho dobrado, apresentando a ele: ei, olha para cá. Está pensando que Davi venceu Golias porque foi a primeira guerra de Davi? Esse é o problema da minha geração. A minha geração só quer vencer os Golias em público para mostrar que é alguma coisa, mas se esquece que antes do Golias em público tem um leão e um urso no secreto a ser vencido. Enquanto ninguém está vendo Davi está vencendo o leão, Davi está vencendo o urso, Davi está tomando conta do rebanho, Davi está cumprindo com os compromissos, ninguém está vendo. Mas quando chegou a hora de ir a público, o gigante vai para o chão, o nome de Deus é glorificado, Israel recebe livramento. Primeiro vence no secreto, primeiro se vence no oculto, para depois vencer em público. Como que eu vou pedir a Deus ajuda para vencer uma guerra grande, uma guerra muito apavorada, se eu não sei o sabor ainda, o sabor de coisas pequenas? Tem pessoas que não têm experiências com Deus em vitórias pequenas e já quer uma vitória mega. Não tenho nada contra, mas eu falo por conhecimento de causa. Primeiro você vai provando o sabor das pequenas coisas. Salomão disse: talvez o seu início tenha sido pequeno, mas o seu último estado. Eu estava lendo essa semana e eu observei: o maior rio do mundo está aqui no Brasil. O rio Amazonas, o maior rio do mundo, está no Brasil. Rio Amazonas. E eu lendo, e o livro estava me ensinando que o rio Amazonas, para quem não sabe, ele nasce lá no pé de uma serra que fugiu o nome da memória, em um gotejacinho de água. Jadson, o rio Amazonas, que para atravessar ele de um lado a outro é cerca de quilômetros para chegar na outra margem, mas esse rio, na sua nascente, é um gotejacinho de água. Inclusive já tentaram chegar até o fundo dele, não conseguiram. Não conseguiram, os aparelhos deu tudo errado. Não conseguiram chegar no fundo do rio Amazonas. É muito fundo e é muito largo. E quando eu lia,
O Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Isso é o que eu tenho para os meus. Profundidade e amplitude. Profundidade e amplitude. Você vai ser profundo, você vai ser amplo, mas nunca se esqueça, a nascente é um gotejar de água. Quem olha para a nascente, ninguém diz que ali é o rio Amazonas, mas quando vai mais para frente, não dá para atravessar a nado, e para atravessar de barco tem que ter experiência, porque a correnteza é forte. É Deus dizendo: eu quero fazer de você esse rio, eu quero fazer de você essa pessoa, que você vai correr, você vai ter amplitude, você vai ter profundidade, mas não se esqueça da raiz. Israel se esqueceu que é um povo forte. Vou fechar porque já encerrei. Deus preferiu levar pelo caminho mais longe, porque se olhassem para a guerra, iam tremer, iam voltar para o Egito. Daí o porquê de muitas pessoas que vivem dizendo: Deus, porque até hoje a minha vitória é nada? Porque até hoje a minha situação, o Senhor não usa nenhum profeta para falar alguma coisa? Porque até hoje é Deus dizendo: é porque você ainda está dando voltas em círculos. Quando aprender a saber o que é ser forte e corajoso. Eu não estou com vontade de orar. E quem disse que tem que ter vontade para orar? Eu não estou sentindo de Deus orar. E tem que sentir. Quer sentir, meu filho? Bote o dedo na tomada que você sente. Quem disse que tem que sentir alguma coisa para orar? É sua obrigação. É o seu dever. Orar. Falar com Deus. Apresentar a Deus. Se prostrar diante dele. Aí acontece a inversão dos valores. Está clamando na hora que é para estar marchando. No momento que é para estar marchando, está clamando: ai Deus, faz, livra, entra, toma, resolve, aqui Jesus, aqui Deus. E Deus dizendo: ei, está clamando por quê? Eu já ouvi o clamor, já desci para resolver, agora é com você. Marcha, pelo amor de Deus. Marcha, porque está clamando. Marcha. Agora, para encerrar minha participação, olha o que Deus disse através de Moisés: estes egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês os verão novamente, para sempre. Quem recebe a profecia, levante a mão que eu vou profetizar. Essa prova que te aflige, essa luta que lhe aflige, essa tempestade que te cerca, eu vim hoje na autoridade do Espírito profetizar para você: foi até hoje, foi até hoje. Nunca mais você vai passar por uma prova da qual você já passou, porque Deus está forjando você, Deus está capacitando você, Deus está revestindo você. Ele disse: preste bem atenção e atenta muito bem para esses egípcios que vêm aí. É Deus dizendo: preste bem atenção. Até hoje, foi até hoje. Deus resolveu descer na terra, pegar a caneta de ouro e está dizendo para a crente aqui: foi até hoje. Foi até hoje, foi até hoje, foi até hoje. Eu só vou parar quando você receber essa palavra. Foi até hoje. A partir de hoje eu escrevo nova história, coisas novas. Vai viver sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Aquele vento foi até hoje. Aquela tribulação foi até hoje. Atentem muito bem para isso. Aí no versículo 14 ele diz: e o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Foi até, creia se você quiser. Meu compromisso aqui é profetizar. O de vocês é crer. O de Deus é realizar. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
Eu quero aproveitar o ensejo. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador? Alguém que veio disposto a reatar sua aliança com Deus?